A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo 14 de março de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Dominical do primeiro trimestre, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. E hoje, na lição de número 11, temos como título e tema para a nossa lição: compromissados com a evangelização. O texto bíblico está lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículos 14 a 20. Você pode acompanhar a leitura desses versículos acionando esta seta na parte direita inferior do seu vídeo, que o texto vai aparecer para você. Diz lá Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque podemos, na paz do teu Santo Espírito, Senhor, meditarmos na tua palavra. Dada a tua graça, Senhor, para que a tua palavra possa nos encher de fé, abrir o nosso coração para as tuas verdades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus 14, 19 a 20, Jesus, diante de uma grande multidão, tomou 5 pães e 2 peixes, e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e os partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E diz que daqueles 5 pães e os 2 peixes comeram todos, e ainda juntaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Reflita, por que você, como cristão, continua nesta terra? Quando você aceitou Jesus como Salvador, para você era melhor que Deus o levasse para o céu. Por quê? Porque acabaria o sofrimento, não existiria o risco de você se desviar do Evangelho. No entanto, você continua aqui com os sofrimentos humanos, com o perigo das tentações humanas. Qual é o objetivo de Deus te deixar aqui?
É simples. Você está aqui para multiplicar. E o objetivo de nossa lição de hoje é te ajudar e encorajar a repartir o pão, para que haja multiplicação. E eu vou dar 3 orientações para você. A primeira delas, fale com alguém a respeito da salvação todos os dias. Jesus fez isso. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus aqui na terra foi buscar e salvar todos aqueles que se perderam. Os primeiros discípulos fizeram isso. Lá no Evangelho de Marcos 1,17 diz assim: Jesus lhes disse, falando com os discípulos: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Eram pescadores de peixe. E Jesus usou o exemplo da pesca para dizer qual era a nova missão daqueles discípulos. Eu vou fazer de vocês agora pescadores de almas, homens para a salvação. Os últimos discípulos que presenciaram a ascensão de Jesus fizeram isso. Lá em Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, palavras de Jesus, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi exatamente o que a igreja fez. Saiu por todas as nações da terra, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando ao homem que o homem é pecador e que necessita de um Salvador, testemunhando todos os dias a respeito de Jesus. Essa é uma segunda orientação que eu dou para você. Fale com alguém a respeito da sua salvação todos os dias. A primeira orientação era você falar da salvação de Jesus para alguém todos os dias. Jesus perdoou os pecados, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas agora, também a orientação é para você falar a respeito da sua salvação. Não é algo apenas teórico que você leu na Bíblia. Você passou por uma experiência espiritual. E essa experiência espiritual precisa ser contada. É o testemunho. Jesus nos orientou a fazer isso. Lá em Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Orientação de Jesus. Vai por todo mundo, fale da minha salvação, mas também testemunhe daquilo que você viu
em mim, de mim. O que aconteceu com a sua vida? Pedro fez isso. Lá em Atos 2:40, diz assim: com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, na pregação de Pedro, ele testemunhava do seu encontro com Jesus e como Jesus o tinha chamado de pescador de peixes para ser pescador de almas. Lá em Atos 10:39, na casa de Cornélio, ele testemunhou, dizer: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Então Pedro fala: olha, eu vi o que Jesus fez nesta terra. E como o mataram e o penduraram no madeiro. Falando da sua morte vicária, seu sangue derramado por amor de nós. Estevão fez isso. Lá em Atos 22:20 diz assim: quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Então, Paulo, quando apedrejaram o diácono Estevão até a morte, ele reconheceu que Estevão era uma testemunha do que Jesus pode fazer numa vida. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo fez isso diante do rei Agripa. Testemunhou do seu encontro com Jesus. Lá em Atos 26:13-15 está escrito: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para que te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então ele testemunhou diante de Agripa o seu encontro com Jesus, como ele se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não só falou de Jesus, mas também testemunhou da sua salvação. Fale de Jesus, mas também testemunhe da sua salvação. Fale da sua experiência com Cristo. Em Atos 20:24, o apóstolo Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E por último, tenha compaixão dos pecadores. Como Jesus teve compaixão de ti. Como alguém que te levou ao Evangelho de Cristo teve compaixão da sua alma. Tenha também compaixão dos pecadores. Jesus teve compaixão dos pecadores. Mateus 9:36. E vendo as multidões,
teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Esse quadro não é tão atual. Nós não vemos tantas pessoas cansadas, desgarradas, sem orientação na vida, sem possibilidades, sem rumo, perdidas. Tenha compaixão dos pecadores, como Jesus teve, como Estevão teve. Em Atos 7, 59 e 60 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Coisa tremenda! Como o coração de Estevão estava transformado e era cheio da compaixão de Cristo. Os judeus o tinham prendido, tinham trazido falsas testemunhas para incriminá-lo e agora o estavam apedrejando até a morte. E ele olhou para aqueles homens. O coração de qualquer homem normal estaria cheio de ódio. Nós vemos tantas pessoas praticando males, fazendo coisas ruins. Nosso coração se enche de raiva e às vezes se enche de ódio. Mas Estevão não olhou assim. Olhou para Jesus que na cruz do Calvário disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, como Cristo, olhou para aqueles que o apedrejavam e clamou a Deus: não imputes a eles este pecado. O apóstolo Paulo teve compaixão dos pecadores. 2 Coríntios 5:14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então Paulo era constrangido pelo amor de Cristo a ter compaixão dos pecadores. Concluindo, meus irmãos, Billy Graham disse: a maior necessidade do mundo atual é compartilhar o Evangelho com os indivíduos. E isto não é por meio de clérigos profissionais, mas pelos cristãos comuns. Você se considera um cristão comum? Então, fale com alguém a respeito da salvação todos os dias. Fale com alguém a respeito da sua salvação todos os dias. Tenha compaixão dos pecadores. O Evangelho tem que ser vivo. Hoje vivemos nesse mundo virtual e divulgamos as mensagens dos pastores, mensagens como esta que eu estou fazendo da escola dominical. Muitos irmãos, não todos, mas muitos irmãos, compartilham com amigos, parentes, conhecidos, enviando essas mensagens para ele, enviando essa escola dominical. Isso é repartir o pão, é bom, multiplica. Mas não é tudo. Não nos isenta do testemunho pessoal. Nós precisamos nos aproximar das pessoas,
falar da salvação, enviar mensagens, enviar vídeos, fala da salvação, mas não é testemunho. O testemunho é pessoal, o que Jesus fez na sua vida. Compartilhe isso com alguém. Mostre que Jesus é vivo e que Ele transformou o seu coração, a sua vida. E faça isso com compaixão, tenha compaixão das pessoas. Mesmo aqueles que, às vezes, nós consideramos que não merecem compaixão nenhuma, por causa da maldade que está no coração deles, como aqueles que mataram Jesus, como aqueles que apedrejaram Estevão. Mas faça isso. Deixa o amor de Deus inundar o seu coração. Tenha compaixão. Ter compaixão não significa compactuar com o pecado. Falar a respeito da salvação a alguém é mostrar que ele é um pecador e precisa de um Salvador. Você está na condição de médico. O médico, por pior que seja a doença, que o diagnóstico acuse, ele tem que falar para o doente: olha, essa é a tua doença. Pode te levar à morte. Então faça isso, faça aquilo. Amar o pecador não é amar o pecado do pecador. Então você tem que, com compaixão, mostrar que esta pessoa está no erro, mas que Jesus pode perdoá-la. E aí você entra com o seu testemunho. Fale do que Jesus fez com você. Como você também tinha uma vida errada no pecado, e como Jesus transformou a sua vida. Fale das suas experiências, das bênçãos que recebeu de Cristo, das curas. Tudo isso com compaixão, e Deus vai te abençoar. Nossa lição de hoje é sobre o nosso compromisso com a evangelização. Que Deus te abençoe neste propósito. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, que nos constrange e incentiva a falarmos da salvação e testemunharmos do que Jesus fez na nossa vida. E de termos compaixão deste mundo que está perdido. Dá graça à Tua igreja, Senhor, nos dá fortalecimento, Senhor, para que olhemos para o pecador e com misericórdia falemos da Tua salvação. Dá-nos sabedoria para isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como ajudaste os discípulos, como ajudaste a Estevão, a Paulo, e ajudastes a todos os homens e mulheres que testemunharam do Evangelho, a tal ponto que ele chegou a nós hoje. Que nós possamos levar adiante esta missão de distribuir a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho, com graça, com poder. E que os Teus sinais possam acompanhar a nossa vida. Que através de nossas mãos possamos ser usados por Ti para curar os enfermos, para curar as feridas do coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém.